Olá pessoal, estamos aqui para o terceiro vídeo da série sobre psicologia e psicoterapia transpessoal. E neste vídeo, eu quero falar mais especificamente a respeito da psicoterapia transpessoal. Né? Quando eu comecei o meu treinamento em psicologia transpessoal, eu vinha do treinamento na abordagem psicanalítica, né? E trabalhava com psicoterapia de orientação psicanalítica, né? E gostava bastante desse trabalho. Mas fui convidado a ir participar de um treinamento em psicologia transpessoal por um amigo psiquiatra também. E aí ele disse: olha, eu estou indo para um curso de psicologia transpessoal, quer ir também? Eu disse: e o que é transpessoal? Ele disse: eu não sei, eu estou indo para saber o que é. Eu disse: então vamos, né? Eu vou saber também o que é lá, né? Achei o nome estranho, diferente, e aí disse: vamos. E aí fomos três, né? Eu, esse amigo psiquiatra e uma colega psicóloga. Era um treinamento numa fazenda em Minas Gerais, ministrado pelo professor Léo Matos, que foi um dos introdutores da psicologia transpessoal aqui no Brasil, foi meu mestre. Repeti o curso dele, acho que bem umas 3 vezes, né? Porque fiquei bastante interessado, mas não na primeira vez. Na primeira vez eu achei muito esquisito, né? Por que eu achei esquisito? Porque eu estava habituado com a formação médica, ia para os cursos, a gente ficava sentado em cadeiras e aí tinha 2, 3 dias, às vezes 4 dias, né? De manhã e de tarde, teoria, e quando tinha prática era no hospital, né? Mas a maior parte do tempo era o professor lá na frente falando, né? E apresentando as pesquisas, apresentando a teoria, né? Formava-se uma mesa, então era uma coisa bem formal, aquilo que eu estava habituado, né? E aí fui lá, chegamos, primeira noite, eu já contei isso em outros vídeos, mas nessa sequência eu acredito que seja importante. Porque apesar de na época eu ter uma visão já espiritualista da vida, né, num contexto de que a consciência ela não é fruto da função cerebral, né, mas que ela independia dessa função, ou seja, eu já tinha essa visão, mas quando chegamos lá no curso, né, que a abertura era na sexta-feira à noite e só terminaria no domingo da semana seguinte ao meio-dia, né? Então era de manhã, de tarde, de noite, trabalhos que eu imaginava que seriam teóricos, né? Todo mundo sentado em cadeiras, o professor lá na frente, devidamente apresentado, ou os professores. Mas eu chego, sento numa almofada, tem mais de 40 pessoas, psicólogos, todos psicólogos. Tinha 2 assistentes sociais, mas o restante era da área de psicologia. De médico e psiquiatra só tínhamos eu e o colega, né? Éramos animais exóticos lá naquela turma. Quando eu me apresentava e dizia eu sou médico, psiquiatra, o pessoal me olhava assim meio estranho. Disse: o que é que você veio fazer aqui? Eu disse: eu vim conhecer, né? Eu vim saber o que é. E nessa sexta noite, a abertura, chegou o professor, o Léo, né? Léo Matos, por quem tem um carinho muito grande e uma gratidão profunda, pois aprendi muito com ele, né? Era magistral, né? Como professor, como instrutor. Ele entra e apenas diz boa noite e diz: saiam, vão lá fora, né?
e conheçam e façam uma saudação ao luar. Aí eu digo, oxe, que história é essa? Ele não se apresenta, não fala nada sobre ele, manda ir fazer uma saudação ao luar. Eu olhei para o colega médico, né, e quase fuzilando ele com o olhar, como se dissesse assim, mas rapaz, que negócio é esse? Que raio de curso é esse? E aí eu fui. Né? Quando eu olhei, como eu demorei para sair, estava meio impactado com a história de saudar o luar, eu já vi o pessoal bailando, dançando na grama, estava garoando, né? Melados. E eu digo, meu Deus, esse povo está precisando de psiquiatra. Né? Não, estão pirados. Né? Todo mundo vai se melar. E aí me disseram, tire eu estava de sapato, né? Tire o sapato e venha para cá. Eu disse, vou nada melar o meu pé aí nessa grama suja, né? Molhada. Vou não. Mas aí depois eu vi o pessoal fazendo, eu disse, bom, deve ter alguma coisa. Aí eu tirei o sapato e fui lá para... Aliás, não tirei o sapato, eu fiquei de sapato e fui lá para a grama. Né? E aí tentei ainda fazer um gesto, olhar para a lua, mas me senti tão ridículo no mundo. Né? Olhando para o lado para ver se estavam me olhando, autoimagem boa danada. E parei, né? Porque eu parecia mais um cabo de vassoura tentando balançar para um lado e para o outro. Aí parei, saí dali, saí da garoa e aguardei que todo mundo terminasse. Uns 30 minutos depois terminaram aquela dança. E aí voltamos, 30 não, bem uns 40, 50 minutos, né? O pessoal lá dançando. E aí voltamos para o salão principal da fazenda, onde estava sendo ministrado o curso. E aí Léo perguntou para o grupo, e aí, como é que foi a experiência? Quem quer compartilhar? E aí começaram a compartilhar. E eu escutando, né? Um crítico infeliz, que eu olhava assim, eu disse, como é que esse pessoal fala que sentiu tudo isso naquela garoa, né? Se melando na lama, porque estava todo mundo lá lambuzado. Né? E eu olhando daquele jeito, aí saí, fui dormir, não quis nem falar com os amigos de Maceió, porque eu estava aborrecido. E aí fui dormir, acordei no dia seguinte e disse, bom, agora deve ser o curso, né? Porque aquilo ali foi perda de tempo. Aí chega, né? Era para acordar 5 da manhã, para fazer meditação. Om Mani Padme Hum, né? E eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Né? E aí eu me sento, né? Começo o Om Mani Padme Hum lá, e eu acordo com uma pessoa me balançando e dizendo, ó, Gerardo, já terminou. Eu peguei no sono, né? E acordei depois com esse balanço, né? Me chamando. E aí fomos para o café da manhã e voltamos umas 8h30 para o curso. E aí sentamos, disse, bom, agora vem a teoria. Ele disse, vão lá fora e conversem com uma árvore. E aí eu me espantei, eu disse, que papo é esse? Conversar com uma árvore. Né? Conversar com uma árvore. E saí, mas saí. Saí depois, aí quando eu cheguei lá fora, né, saindo da sede da fazenda, todas as árvores próximas ocupadas. Né? E o pessoal lá ao lado, eu já imaginei no maior bate-papo. Né? E eu disse, essas árvores estão respondendo, não só o pessoal está doido, mas se eu ouvir também, eu estou pior do que eles. E aí olhei lá diante de uma árvore solitária. Eu disse, puxa, ninguém escolheu aquela, então é para aquela que eu vou. E aí era grande a árvore, me sentei numa das raízes, e aí olhei para um lado, olhei para o outro, para ver se ninguém estava olhando, né? Autoestima boa, como eu disse a outra vez, para ver se ninguém estava olhando, e me virei para a árvore, assim, baixinho. E aí, o que é que tem para me dizer?
Bom, obviamente não veio nada, né? Aí esperei um pouquinho, disse alguma coisa para me dizer. Também nada. Insisti ainda, já meio mais envergonhado ainda e chateado, umas 3 vezes. E aí, definido que a minha árvore era surda muda, eu parei, aguardei. Quando eu vi o pessoal voltando, aí eu voltei também. Novamente o Léo perguntou: e aí, gente, como é que foi a experiência? Aí o pessoal começou a falar: ah, a minha árvore disse isso, disse aquilo. Confirmei realmente o diagnóstico, né? Todo mundo transtornado, né? Até o meu colega psiquiatra ainda relatou alguma coisa de um bate-papo. Como eu fui o único que fiquei calado, né? O Léo virou-se para mim, obviamente, né? Era animal exótico lá. O Léo me perguntou: e aí, Gerardo, como foi sua experiência? Eu disse: olha, Léo, eu acho que fiz uma péssima escolha, né, da árvore. Ele disse: por quê? Eu disse: escolhi uma árvore surda muda e não me falou absolutamente nada, né? E aí ele riu, mas disse nada, né? Daí por diante foram exercícios, né? Olhar em 180 graus e foi. E eu saí de lá certo de que eu nunca mais voltaria para um treinamento transpessoal. No domingo, de tarde. Né? Mas 2 anos depois, né? Eu acho que esse vídeo vai ser só uma introdução para falar sobre psicoterapia. Né? 2 anos depois, um amigo meu muito querido de São Paulo, Dr. Ney Prieto Pérez, né? Um engenheiro altamente qualificado, né? Que dava assistência às usinas pelo Nordeste, né? E era muito envolvido, né, em trazer, né, pessoas de fora do Brasil para darem cursos aqui, né? Tanto na área de psicologia como em outras áreas também. Ele era muito vinculado à AME Brasil, né? AME São Paulo naquela época. E aí ele me telefonou e disse: Gerardo, olha, estamos trazendo o Dr. Maurice Netherton. Ele é um psicólogo e ele dá cursos de terapia de vidas passadas. Né? Você tem interesse? Ele disse: Léo, olha, eu tenho curiosidade, né? Então eu vou participar, pode guardar a minha vaga. E aí eu fui, né? E para vocês verem, mesmo sendo espiritualista, mesmo já tendo a concepção de uma consciência que não depende do cérebro, né? E que não começou no nascimento, nem cessa na morte, eu fui para este curso um tanto cético. Né? Mas cheguei lá, eu me dei melhor com o psicólogo americano do que com o Léo, né? Lá no curso de transpessoal, assim, vendo como primeira vez, né? Por quê? Porque o psicólogo, ele tinha uma abordagem mais dentro do que eu estava habituado, que era o modelo médico, né? Que dentro do paradigma científico que eu estava habituado. Ele deu a aula, ele se apresentou, ele mostrou a metodologia de trabalho dele, as pesquisas científicas na área. E aí foi para as demonstrações, né? As pessoas se apresentaram e, a partir do sofrimento inicial, elas regrediam para aquilo que aparentemente eram experiências muito antigas que nada tinham a ver com a atualidade delas. E não eram pessoas ali que tinham sido convidadas por eles. Eram pessoas do curso, né? Todos, ou psicólogos ou médicos, né? Que era a turma que compunha o curso. E do Brasil inteiro, né? Tinha aproximadamente também umas 40, 45 pessoas lá.
E eu via as pessoas falando, as pessoas vivenciando como se fossem outras personalidades. E o sofrimento que vinha, que seria de uma vida passada, se coadunava com o sofrimento atual. E na medida em que esse era reconfigurado, tinha o processo de catarse, redimensionado, os padrões mentais, os mandatos mentais, as crenças mentais e as cargas emocionais eram trabalhadas, o sofrimento de superfície, aquele que a pessoa estava apresentando, cessava. Cessava. E o interessante, eu quero partir deste primeiro encontro, deste primeiro módulo. O módulo seguinte foi 6 meses depois. E eram quase as mesmas pessoas. E aí eu fui conversar com aquelas pessoas que participaram da demonstração no módulo anterior, 6 meses antes. E todas elas me relataram que o processo que motivou elas se apresentarem para a demonstração tinha cessado. Ou seja, elas não vivenciavam mais aquele sofrimento, aquele limite ou aqueles bloqueios. Tinha modificado completamente. Ou seja, era muito eficiente a técnica, a metodologia. E aí eu resolvi, no terceiro módulo, me submeter à psicoterapia, porque era uma exigência do treinamento. E aí conversei com uma colega de São Paulo, por telefone, que ela tinha feito todo o treinamento nos Estados Unidos com o Dr. Nerterton, e ela concordou em fazer comigo diariamente, de segunda a sexta, um mês inteiro antes dele chegar. E aí eu fui. 10 sessões depois, lá com a colega psicóloga, e eu não tinha regredido nada. E aí, ou seja, já tinham se passado 10 sessões. Então eu tinha pouco tempo, porque eu não podia ficar indo a São Paulo toda semana ou uma vez por mês, para me trabalhar, porque isso foi em 84, se não me falha a memória, 84. E aí a psicóloga, ela me perguntou: Gerardo, não vem nada à mente, não vem nenhuma vivência, não vem uma imagem? Eu disse: vem imagens, às vezes vem alguma coisa, mas provavelmente é algo que eu vi, que eu li num livro, que eu vi num filme, Então não é nada importante. Ela disse: olha, solte a imaginação, libere o campo da imaginação, porque é pelo campo da imaginação que o inconsciente vai se revelando e que o material vai vindo, e aí ele toma conta da consciência. Está certo. Aí na sessão seguinte, trabalhando o mesmo motivo, aquilo que eu coloquei como ponto de partida, que era algo que eu queria modificar, eu de repente me vi naquela cena que eu tinha assistido fazia talvez 2 meses, Conan o Bárbaro, no cinema. E tem aquela cena inicial muito bonita, dos cavaleiros em cavalos grandes, as crinas longas, peludos, eles todo de pele, porque era neve, era inverno, a espada longa, reta, cavalgando, indo em direção a uma casa, primeiro em câmera lenta. E lá estava eu, entre aqueles cavaleiros. Eu disse: meu Deus, entrei no filme. Mas deixa lá. A psicóloga disse que eu deixasse livre a imaginação, então vamos. E aí foi. E eu naquela cena, de repente, a cena não era mais na neve, não era inverno, era areia, um deserto. O cavalo não era aquele cavalo enorme da crina longa, eram cavalos árabes, e eu estava vestido
com aquela roupa longa dos árabes, né? E a espada não era reta e longa, era curva, né? E comparada com aquela outra reta, ela pequena, né? E esse grupo invadia a aldeia e daí por diante eu fui entrando, vivenciando muita coisa nas sessões seguintes, e eu fui percebendo a conexão daquilo que vinha com aquilo que eu estava trabalhando. Percebendo a conexão das vivências, porque não foi só aquela no deserto, foram outras vivências, né, outras etapas, e a conexão, né, profunda com limites, padrões de personalidade, com sofrimentos da atualidade. E esses aspectos foram se tornando muito melhor compreendidos, e isso me ajudou bastante. Para vocês terem uma ideia de... Por exemplo, eu não estava trabalhando medo de altura, que eu me apavorava. Eu não subia numa escada, que as pernas tremiam e eu me agarrava. Não chegava no parapeito de uma janela do primeiro andar. Imagine do 10º andar ou naqueles edifícios lá de São Paulo. E eu me vi numa vivência em que eu morria, né, sendo jogado num abismo. E aí volto eu da sessão. Eu estava hospedado na casa de amigos, né, de uma amiga querida da turma de medicina, né, e eu estava hospedado na casa dela e ela morava em São Bernardo do Campo. E quando eu descia do ônibus, eu pegava o metrô, depois pegava um ônibus e eu descia do ônibus, eu tinha que atravessar uma passarela alta no meio de uma praça. E toda vez que eu ia naquela passarela, eu ia pelo meio. E aí, quando eu estava dessa vez voltando para a casa da minha amiga, eu estava na beirada, né? Na beirada, olhando para baixo, e aí eu me surpreendi. Eu disse, gente, cadê o medo? Né? Eu estava sem medo nenhum e olhando para baixo com a maior tranquilidade. Quando eu cheguei no apartamento, que era no 3º andar, eu fui na janela e quando a minha amiga entrou na sala, eu estava quase metade do corpo para fora, olhando para baixo. Ela disse, ô Gerardo, tá ficando maluco? Deixa para se suicidar em casa. Aqui não. Né? Diz, calma, eu não estou querendo me jogar, não. Eu só testando para ver se o medo reaparece. Eu acho que eu estava com saudade do medo, né? E estava testando para ver se reaparecia. Não reapareceu. Depois voltou uns 10, 15% do medo, que foi bom, né? Porque um certo medo de altura a gente precisa ter. Mas aquele medo de antes, não. Tanto que hoje eu vou em teleférico, né? Óbvio, eu não quero escalar uma montanha, né? De jeito nenhum, né? Mas não tenho mais aquele medo. Subo uma escada, né? Com bem mais tranquilidade, né? Então aquele medo passou. E aí eu fiz. Mas em que é que me ajudou mais aquele treinamento nas técnicas do Netterton, a psicoterapia, o fato de eu ter liberado a imaginação? Eu comecei a me lembrar do módulo que eu fui lá com o Léo Matos, em Minas Gerais. E aí eu compreendi, né, a importância de escapar do aprisionamento racional, né, da lógica, do ego. Né? Ou seja, todos aqueles recursos para que o ego escapasse da racionalidade, liberasse o campo da imaginação intuitiva, do campo emocional, para trabalhar de uma outra forma que não fosse pelo cognitivo, porque esse é limitado. E o emocional intuitivo é muito mais amplo, abre os portais para o inconsciente. E aí a gente pode estabelecer conexões com situações traumáticas da infância, do nascimento, parto, de vida intrauterina ou as dimensões transpessoais, naquilo que o Netterton chamava de
vidas passadas ou terapia de vidas passadas, não é? Então, eu compreendendo isso, percebendo a importância desse trabalho para escapar do jugo do ego, da parte das defesas, da intelectualização, da racionalidade, eu voltei para o curso do Léo, né? E a partir daí fui fazendo, e como eu disse logo no início, fiz, né, quase 3 vezes, repeti, acho que quase 3 vezes o curso dele, né? Então a psicoterapia transpessoal ela não trabalha somente com aquela técnica do Netterton, ou a técnica do Roger, ou a técnica de regressão a vivências passadas da doutora Maria Júlia Prieto Pérez, mas trabalha com uma infinidade de recursos cujo objetivo é ajudar a pessoa a sair da faixa da consciência considerada normal e expandir a sua vivência, possibilitando-lhe a conexão com outras dimensões da mente que normalmente se encontram ocultas e no inconsciente. E por isso é tão difícil promover a mudança, seja de sofrimentos, seja de padrões limitantes de personalidade ou bloqueios de uma forma geral, né? Mas que com esses recursos, né, que a transpessoal possui e que pode utilizar recursos de outras áreas, de outras abordagens, né, para introduzir para o transpessoal, para a expansão da consciência, e a partir daí entram as técnicas transpessoais propriamente ditas, né? Então, gente, vamos ficar por aqui hoje para não expandir demais o vídeo, ou seja, não delongá-lo demais, né? Mas no próximo, né, depois de toda essa introdução, vou focalizar na experiência da psicoterapia propriamente dita, ok? Um abraço a todos vocês.